Agora com o diretor do Hospital São Lucas e UPA 24 horas, o senhor Marcos Vinícius. Senhor Marcos, na manhã de hoje, terça-feira, houve aí uma reunião com, além do prefeito de Crateús, mas os prefeitos de outras cidades aqui da região. Como é que foi a reunião de hoje, senhor Marcos? Boa tarde. Boa tarde, Natan. Eu acho que foi uma reunião muito proveitosa, né? Nós sentamos até a convite do próprio prefeito de Crateús, o seu Marcelo, com os municípios aqui da região para discutir essa problemática em relação ao convênio do hospital, do município com o Hospital São Lucas, né? E aí eu aproveitei essa oportunidade para fazer uma explanação bem clara da real situação tanto do hospital quanto da questão do convênio, dos problemas que a gente vai ter ou que a gente tem numa possível redução e as dificuldades que isso vai refletir não só para Crateús, mas para toda a região. Então a gente esclareceu bastante, tinha muitas dúvidas, muitas conversas desencontradas, que a gente aproveitou essa oportunidade para mostrar para os prefeitos a real situação do hospital e também solicitar deles um apoio, né? Já que o Hospital São Lucas ele atende Crateús, mas ele também atende a região como um todo. E houve então essa sensibilidade dos prefeitos. Eu acho que isso talvez foi o mais importante. A gente conseguiu mostrar para eles a real necessidade, né, que o hospital vem passando e está passando. E houve então algumas demandas que foram encaminhadas, algumas propostas que vai ser agora analisada e que até sexta-feira deve ser concluída, ou para sim ou para não. Mas a proposta que foi colocado aqui a possibilidade do repasse, então, dessa diferença, dessa proposta ser feita pelo consórcio. Se isso for possível, né, agora vai ser feita a questão da análise jurídica. Eu acredito que é uma ótima solução para esse problema, uma vez que aí ficaria de responsabilidade única, né, de repasse único do consórcio e não dos municípios, cada um individual. Então vamos torcer agora para que seja possível, né, fazer dessa forma, para que a gente então consiga resolver de uma forma definitiva aí, essa questão entre o município e o hospital. Ou seja, senhor Marcos, o posicionamento dos prefeitos da região foram positivos para o hospital? Isso acho que foi talvez o ponto alto da reunião, né? Houve sim um consenso de todos que estavam presentes da necessidade sim de ajuda. Claro que cada um vai ter que analisar a condição que tem para ajudar. Então é isso que a gente vai discutir agora. Mas eu acho que só o fato, né, de haver esse entendimento entre eles já é um bom sinal, até para nós avançar em busca de mais recursos, em busca de recursos fora do Estado federal, da união de todos. E isso ficou claro nessa reunião. Senhor Marcos, quanto é que o Hospital São Lucas está precisando receber? O que a direção recomenda que seja recebido aí? O nosso contrato atual com o município, ele para o hospital, ele é 225 mil, isso só de repasse de recurso próprio do município, fora os demais recursos estaduais e federais, e 115 mil para a UPA. Esse valor, ele se mantém o mesmo nesses 6 anos que nós estamos aqui. Então nós já estaríamos, de certa forma, discutindo o reajuste desses valores, até para nós aumentar a nossa demanda, melhorar ainda as coisas que tem que melhorar no hospital, que é o nosso objetivo aqui. Mas a gente então entende que seria o valor necessário para nós pelo menos continuar, já que não tem como aumento, e a gente entende porque a crise do país está aí para todo mundo ver, mas que pelo menos então não se diminua, para a gente poder continuar nessa linha que a gente já vem trabalhando. E a proposta então para esses prefeitos é para que essa diferença diminuída da prefeitura então seja dividida entre outros. Então qual foi a proposta do prefeito? Desses 225 mil ele reduziria pela metade e passaria somente 112. Para o hospital, isso só do hospital, aí teria mais os 115 mil da UPA dividido em 2 também, porque ele passaria só a metade. Então para nós isso é um impacto muito grande, seria, somando UPA e hospital, seria um corte de 170 mil reais. Então é um valor muito alto que é incompatível com a manutenção do hospital. Então essa era a maior
preocupação nossa, porque era um valor muito alto que nós não iríamos conseguir reverter em redução de despesa sem que houvesse uma perda grande em relação ao atendimento, e não é esse o nosso objetivo. Então a gente vem trabalhando para que agora, com o apoio da região, que pelo menos a gente consiga manter o que já está em contrato. Senhor Marcos, o assunto continua, novas reuniões acontecerão. A gente vem avançando, eu acho, né? Eu acho que essas reuniões têm sido muito importantes, tem esclarecido bem para todos os envolvidos e todos nas esferas, tanto quando a gente teve com os vereadores, quanto agora com os prefeitos, a gente sente essa preocupação deles e a vontade de ajudar. É óbvio que alguns pontos nós precisamos resolver com o prefeito, porque isso tudo é uma coisa que é muito importante, mas ela vai ser a médio e a longo prazo. E nós temos a questão também de curto prazo, que a gente deve estar sentando com o prefeito para tentar resolver, que é, por exemplo, agora nós estamos com alguns repasses atrasados, os médicos estão sem receber por conta de falta de recurso do hospital, mas que a gente deve estar sentando ainda hoje com o prefeito para nós ver aí alguma solução imediata, né, para continuar sem ter problema, e aí é óbvio que a gente vai se trabalhando para evoluir e resolver essa situação de uma forma definitiva. São Marcos, a gente percebemos aqui que o hospital está passando por reformas, com certeza melhorar, né, a estrutura física e também em tudo, como tudo, né, São Marcos? Esse é uma das condições que a gente se vê obrigados a fazer por vários motivos. Primeiro, pela questão estrutural do hospital mesmo, que é um hospital muito antigo, que precisa de muita manutenção. Nós temos vários problemas aqui com frequência por falta dessa estrutura ser antiga, problemas elétricos, problemas hidráulicos, problemas da própria estrutura mesmo, de paredes com infiltração, e tudo isso nos obriga a estar sempre fazendo algumas coisas. Somado-se a isso também, nós temos todas as pendências que a vigilância sanitária nos impõe, né? Então hoje nós temos o alvará sanitário graças a essas melhorias que a gente vem fazendo, que vem nos dando então a credencial para manter o nosso alvará em dia. E é óbvio que o hospital precisa de uma reestruturação enorme, mas a gente vem fazendo aos poucos, pelo menos para atender as demandas que nós somos exigidos pela própria vigilância sanitária, para que a gente consiga manter o nosso alvará, porque hoje o recurso repassado pelo Estado ele é vinculado ao alvará sanitário. Então, se eu perder o alvará sanitário agora, eu perco quase metade do recurso que o Estado nos passa. Então, eu tenho que fazer, claro que tem a questão da melhoria para o paciente, é óbvio, né? Naturalmente, mas também tem uma responsabilidade financeira, porque se eu não cumprir com as exigências da vigilância sanitária, eu posso perder o alvará. Se eu perder o alvará, eu perco o recurso. Então a gente tem que estar sempre, e esse é uma das questões que a gente precisa de recurso, que às vezes as pessoas, é muito dinheiro, né? Na saúde não existe muito dinheiro, na saúde sempre é pouco, porque sempre tem portarias novas, sempre tem leis novas, sempre tem exigências novas que você recebe e você tem que cumprir. Se você não cumprir, você é penalizado. E a gente não recebe contrapartidas para executar essas melhorias. Então, para você ter uma ideia, Natan, quando nós chegamos aqui, o hospital não tinha alvará sanitário e o relatório de pendência da vigilância dava 8 folhas. 8 folhas de não conformidades para justificar a não liberação do alvará. E nesses anos a gente vem, claro que aos poucos, de acordo com as nossas condições, nós vamos resolvendo essas não conformidades, até que em 2014 então nós conseguimos o alvará, mas não porque nós resolvemos tudo, mas porque nós já chegamos numa condição que já era sim possível a liberação do alvará, e ainda assim ficando muita coisa para ser feito, que todo ano elas vêm, sempre em outubro, novembro, elas vêm, fazem a vistoria delas, e sempre elas veem que a gente fez alguma coisa. Então isso conta para nós, porque se chegar de um ano para o outro e elas chegarem aqui, fazer a vistoria e ver que a gente não fez nada, então provavelmente a gente perca o alvará. Então a gente sempre tem que estar, pelo menos todo ano, tem que estar resolvendo uma ou duas não conformidades para poder garantir até que, né, no futuro próximo a gente chega aí a não ter nenhuma conformidade, e aí sim está com os problemas todos resolvidos em questão a pendências. Então
As obras são mais por necessidade mesmo do que por capricho do diretor ou por qualquer outra coisa. E óbvio que a gente também tem que levar a questão do paciente. Nós temos o nosso objetivo e o nosso compromisso de melhorar cada vez mais a estrutura para atender o nosso paciente, como nós fizemos com a maternidade, como nós fizemos com a nossa neonatal, como a gente já fez um pouco com a clínica cirúrgica. Óbvio que não é na velocidade como a gente espera, mas aos poucos a gente vai fazendo essas adequações para melhorar como um todo a questão da estrutura do hospital. Então, Marcos, foi um prazer ouvir o senhor. Algo mais, fica à vontade. Eu fico satisfeito, né, pela oportunidade também, e me coloco à disposição sempre que for necessário para os esclarecimentos.